Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de João 10:9. João 10:9, que tem por tema: porque Jesus é a porta que ninguém entra. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, por que ninguém quer entrar pela porta que é Jesus? Porque essa porta que é Jesus, para você entrar nela, exige muitas coisas. E o mundo está propício às coisas boas, enganando o ser humano, e o ser humano, atraído por essas coisas, não entra por essa porta. Porque para entrar por essa porta exige renúncia, exige entrega, exige comprometimento. E muitos não querem. Não é verdade? Tanto é que a palavra em Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que o entram por ela. São muitos que encontram essa porta e não quer deixar. O 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que aceitam ou acertam ou entram por ela. Não é verdade? Então os caminhos de Jesus exigem muita dedicação, muita obediência, e muitos não querem. Não é verdade? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque Jesus é a porta que ninguém entra, na passagem de João 10:9. Mas antes de falar, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Como eu falei, João 10:9. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. João 10:9, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Glória a Jesus. Porque Jesus falou isso, né? Jesus falando para seus discípulos, Jesus disse que era a porta por onde as ovelhas passavam, a fim de entrar, descansar e ter proteção. Jesus estava dizendo que, como a porta, ele é o único meio para o qual alguém entra no reino de Deus. Quem entra por ela terá a salvação eterna. Amém? Glória a Jesus. Por isso que ele estava falando aos seus discípulos. E Jesus se refere às ovelhas, né? As ovelhas são animais que precisam de cuidado constante de seu pastor. Jesus diz que o bom pastor, pois cuida com carinho das ovelhas, e para isso ele está disposto a dar a própria vida. E foi exatamente isso que ele fez. Amém? Glória a Jesus. Ao morrer na cruz para salvar toda a humanidade, foi isso que Jesus fez. Não é verdade? Por isso que ele é uma porta. Por isso que Jesus é a porta que ninguém entra. Poucos querem entrar, poucos querem passar por essa porta. A porta é um símbolo de acesso e oportunidade. A porta é uma abertura que serve para entrar e sair. Ao mesmo tempo, é um objeto que serve para fechar essa abertura. Amém? Glória a Jesus. Portanto, a porta fala tanto de acesso como também de proteção e segurança. Não é verdade? Porque uma casa sem porta está insegura. Já uma casa com portas está segura. Por isso Jesus disse que eu sou a porta da salvação. Amém? Ele mesmo disse isso em João 10:9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá
e achará pastagem. Amém? Jesus Cristo é a porta de acesso para todas as bênçãos existentes. Glória a Jesus. Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus. Jesus é a porta que nos dá acesso à salvação. Por que de novo eu falei sobre a salvação? Porque Jesus quer que toda a humanidade seja salva. Não é verdade? Jesus é a porta que nos dá acesso ao reino de Deus e ao reino das bem-aventuranças. Amém? Por isso, meus amados irmãos e irmãs, entre pela porta da salvação ainda hoje. Porque Jesus disse, se tu ouvir a voz do Espírito Santo, o dia da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois. É hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus é a porta que nos oferece proteção e segurança. Amém? Glória a Jesus. Então você vê que tudo que Deus quer que o ser humano seja salvo. Mas, lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo, a diferença existe que ele teve a decisão, ele tomou a decisão de sair de casa. A passagem da ovelha perdida, ela diz, a ovelha perdida. Por isso que Jesus foi até ele, até a ovelha, para salvar e resgatar. Mas ao filho pródigo, Jesus não foi. O pai dele também não foi, porque a decisão foi do filho de sair de casa. Ele decidiu. O pai ficou só aguardando, pediu sabedoria ao Senhor, e no tempo certo, o filho reconheceu, pediu perdão, e reconheceu que ele lá era mais bem cuidado do que onde ele se encontrava. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, a oportunidade, a porta da graça ainda está aberta. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal ainda hoje. Amém? Glória a Jesus. E eu disse, porque Jesus é a porta que ninguém entra. Essa frase, Jesus é a porta que ninguém entra, é uma interpretação, é simplificação, não é verdade? Simplificação de um conceito bíblico. Jesus, em João, como a gente leu, em João 10:9, diz que eu sou a porta a quem por mim entrará e sairá. Jesus diz, eu sou a porta a quem por mim entrará, será salvo e encontrará saída e sairá e achará pastagem. Não é verdade? Isso significa que ele é o único caminho. Ele é o único caminho para a vida eterna e a salvação. Não uma porta que se fecha para os outros ou para os outros. Não é verdade? Então, porque Jesus se apresenta como uma porta. A metáfora da porta é usada para simbolizar o acesso ao reino de Deus e à vida eterna, como a gente acabou de dizer. Porque o maior presente que um ser humano pode ter é a salvação em Cristo Jesus. Porque esse mundo, você está vendo, está de ruim a pior. E vai ficar pior a situação. Não está ruim, vai ficar pior. Não é verdade? E você vai ter acesso ao Pai. Como eu vou ter acesso ao Pai? Jesus afirma que ninguém chega ao Pai, Deus, senão por Ele. Ele é o mediador entre o homem e Deus, o único caminho para a salvação. Jesus é o único caminho para a salvação. Ele é o nosso advogado perante Deus. Não é verdade? A salvação e vida eterna, uma vida plena, né? A gente vive aqui atribulado, angustiado, solitário, não é verdade? Procurando preencher um vazio que nunca se enche. Só quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente sabe que tudo que a gente está passando é para a honra e glória de Jesus. Mas só quem tem Jesus no coração. Ah, irmão, eu tenho Jesus no coração. Tu entregou tua vida a Ele? Tu aceitou Ele como teu único suficiente Salvador? Amém? Glória a Jesus. Então, salvação e vida eterna. Quem entra por Jesus, crê em seu nome e segue seus ensinamentos, será salvo, terá acesso à vida eterna e à comunhão com Deus. Só quem entregou a vida a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Porque Jesus é a porta que ninguém entra? Porque ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer ter uma vida transformada. Ninguém quer se arrepender. Você vê, o evangelho é de prosperidade.
só evangelho de oba-oba. Eu só prego aqui, não é oba-oba não. Eu prego aqui salvação e libertação. Você tem que se arrepender enquanto é tempo. Não é verdade? Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Tiago 1,25, que diz: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus e você medita, você tem prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor medita dia e noite. Quer dizer, procura conhecer mais de Deus, conhecer Jesus, como ele chegou, como é o amor dele, é ter intimidade com Jesus. Quem é do mundo faz as coisas do mundo, mas quem é de Deus faz as coisas de Deus. Amém? Então vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, curve a cabeça e vamos orar. Se não puder, fique atento. Fique atento à oração que vai ser feita nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor, aprofunda-me, Senhor, em tuas palavras. Senhor, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu espaço e luz que clareia o meu caminho, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a compreender seu significado mais profundo e concede-me, Senhor, sempre mais entendimento e revela-me os tesouros escondidos em tuas palavras, porque eu desejo ter um coração receptivo a teu ensino, Senhor, e a tua revelação. Transforma-me, Deus, enquanto eu leio as tuas palavras e ajude-me a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na alma e no coração e no juízo. Por isso, te peço que mostre-me onde estou perdendo tempo que poderia ser mais bem utilizado na leitura da tua palavra. Concede-me, Senhor, concede-me a capacidade de memorizá-la e que ela possa ser gravada na minha mente e no meu coração, de modo a tornar-se parte de mim. Amém? Glória a Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez, faz e ainda continua fazendo na minha vida e na vida dos meus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que abençoe todo aquele que vá ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda todo aquele que quer entregar a vida dele a ti e sempre tem um empecilho. Que o Senhor possa tirar todo o embaraço, todo o empecilho do inimigo. Senhor, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Ajuda aquele, Senhor, que precisa da tua poderosa mão para ser curado de uma enfermidade. Ajuda aquele que está se recuperando. Ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, ajuda todo aquele que estão trabalhando nas madrugadas e ajuda aqueles que já largaram. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz e tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha no grupo da família, 3, 4 pessoas, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.